Muito bom dia para você nesta sexta-feira, dia de sextar e, como sempre, dia de falar de Fluminense, de ficar bem informado sobre o Flu aqui no canal do Lessa. Penúltimo dia de preparação do técnico Luiz Ubeldia, depois de mais alguns dias de trabalho, livre só para treinar, para corrigir erros, que é o que a gente espera, né? Para fazer esse time evoluir, melhorar, antes de entrar aí a partir do domingo. É basicamente recuperar, jogar, recuperar, jogar. Agosto já está chegando e a gente espera um Fluminense forte, principalmente já no primeiro desafio que a gente vai ter, que é o rival. Ou no outro final de semana, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E eu confesso para vocês, eu espero, eu torço, eu quero ver um Fluminense forte nesses jogos, principalmente diante do que aconteceu no ano passado, mas algumas coisas me preocupam bastante. Eu já falei um pouco por alto aqui, né, essa semana, mas olhando para o que é o sistema defensivo do Fluminense neste momento, é um fator que realmente preocupa. Por quê? A gente tem o Thiago Silva que está entrando, vai começar a pegar ritmo de jogo novamente. É provável que ele esteja em campo no domingo contra o Grêmio. E mesmo assim, é muito pouco tempo e não acho que ele vai jogar contra o Grêmio e contra o Bahia, principalmente pelo tempo de recuperação. E aí já chega no outro final de semana, no sábado, tendo que jogar um jogo dessa exigência. Então a gente tem um zagueiro que é craque, que é referência, mas que está vindo de um período de férias, está saindo de uma pré-temporada. A situação do Thiago Silva é essa. 2 zagueiros lesionados de uma vez só. Um que vai ficar mais ou menos aí 2 semanas fora, o outro mais de um mês. Um outro que não joga, que é o Igor Rabelo. Então, basicamente, o que restou, tirando o Thiago Silva que está voltando, é Ignacio e Freitas. Esse é o cenário que a gente tem de imediato, pensando nessas oitavas de final de Copa do Brasil. O fato de ter o Thiago tranquiliza um pouco, tranquiliza muito, é verdade, mas não dá para desconsiderar esse contexto de saída de pré-temporada. E para além disso, aí não é um recado, né? Mas é uma pauta, é um assunto voltado diretamente para o Zubeldia. Tem alguns aspectos que se repetiram no ano passado, se repetiram esse ano também, justamente em momentos decisivos. Que é talvez não sei se é o principal ponto de crítica, mas é o que mais pesa quando a gente fala do trabalho do Zubeldia, que inegavelmente tem bons números no Campeonato Brasileiro, ótimos números. Ele conseguiu classificar o time até o momento para todas as competições, isso também é fato. Só que, desde o ano passado, nos momentos agudos, nos momentos decisivos, o time não sustentou. O time fraquejou, principalmente contra o Vasco. E a gente sabe que não dá para ser campeão de nada relevante dessa forma. Só que alguns padrões que a gente vem observando já há muito tempo, da parte do Zubeldia, aparentemente não mudaram. É claro que não depende só dele. A minha preocupação não está só com o Zubeldia. Está, claro, com o rendimento coletivo do time, com o rendimento técnico de jogadores fundamentais e primordiais para a gente. Uma classificação, as vitórias, elas passam diretamente por isso. Não é isso, não tem conversa fiada aí, é isso. Porém, o treinador também pode ser decisivo. O treinador pode ajudar muito. O treinador, sim, para mim, ganha jogo e perde jogo, dependendo do contexto. E no caso do Zubeldia, é impossível a gente saber quantos jogos, decisões dele fizeram o Fluminense ganhar. Muitos, com certeza. Mas outras também decisões levaram o Fluminense à derrota, principalmente nesses jogos. E o que mais tem me incomodado e o que me faz desconfiar do trabalho do Zubeldia, apesar de bons números no geral, é o receio, o medo e aí talvez, para usar uma linguagem mais direta, mais imperativa, uma covardia. Covardia que leva a demora na tomada de decisão e uma coisa acaba, enfim, sendo consequência da outra. São duas coisas para mim andam muito próximas no trabalho do Zubeldia, que para mim é um problema. É a leitura do jogo.
É a leitura do que está acontecendo no jogo. E a demora para reagir. E principalmente a dificuldade em propor as mudanças. Para mim, essa demora que o Zubeldia tem, excessiva na maioria dos jogos, em mudar o time, em fazer as alterações, ela está diretamente ligada ao receio de mexer e perder o jogo. A linha é muito tênue para covardia. Mais uma vez, assim, são vários e vários exemplos. No último jogo, mais uma vez, demorou e para mim tomou a decisão errada ao colocar o Cano, ao não colocar mais um ponta. E eu falei isso durante o jogo, não estou falando agora. E também estou trazendo essa questão agora, essa preocupação agora, que eu imagino que seja de muita gente também. Porque depois, enfim, o que acontece fica muito fácil falar. Então, é o que eu sempre digo, eu não espero acontecer. Eu passo o cenário que está diante de mim, ou pelo menos diante da análise, da projeção que eu estou fazendo, levando em consideração tudo que já aconteceu e os desafios que a gente vai ter pela frente. Para eliminar o Vasco, para chegar numas quartas de final de Libertadores, lidar com esse cenário de calendário absurdo, cheio, vai ser difícil para todo mundo, para uns mais do que outros, porque tem mais dinheiro, tem mais elenco, e não são tantos, a gente está falando basicamente de 2 times, o restante, todo mundo vai acabar sofrendo, não tem jeito, o impacto ele vai ser grande para todo mundo, e aí é uma questão de sorte ou azar, de você ter lesão, de você não ter lesão, enfim, são coisas que não tem como controlar. Mas aquilo que você pode administrar, aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, não pode ter receio, não pode ter medo. Time medroso, técnico medroso, time covarde não vai a lugar nenhum. A gente está prestes a entrar no momento decisivo. Fica difícil imaginar uma mudança completa. Se não aconteceu até agora, vai acontecer agora. Eu sei, é difícil. Porém, o Zubeldia é o técnico do Fluminense. E isso não vai mudar agora. Então o que todos nós queremos é um Fluminense vencedor. Nós queremos o Fluminense ganhando, nós queremos o Fluminense avançando de fase. Então o que nos resta é torcer e analisar, esperar, ver o que vai acontecer para a gente depois discutir, debater, criticar, elogiar. Mas esse padrão de comportamento, coisas que aconteceram no ano passado contra o próprio Vasco, contra o Flamengo, esse ano, isso não pode se repetir. Porque senão, infelizmente, vai ser muito improvável que a gente consiga avançar nos principais objetivos que a gente tem para a temporada 2026. Tomara que o resultado seja bem diferente do que a gente viu com o próprio Zubeldia. E para fechar, saiu uma notícia, está vindo lá da Rússia, de outros veículos que estão replicando, o Zenit quer negociar 2 jogadores. O colombiano Vilmar Barrios está avaliado a mais ou menos 5 milhões de euros e o atacante Luiz Henrique. Um jogador, claro, caríssimo, 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, 30 milhões de euros. São os valores estipulados pelo Luiz Henrique. E aí começou a surgir um burburinho, dando conta de que o Luiz Henrique está sendo oferecido a clubes aqui do Brasil, aos principais clubes, e teria sido oferecido ao Fluminense também. E aí eu falei, cara, bom, não vou perguntar aqui, vou apurar. Falei com uma pessoa próxima ao staff do Luiz Henrique, que não sabe nada de Fluminense no momento, mas que chegou contatos da Itália, do Al Hilal, do Al Ahly, perdão, mas que não sabia nada aqui de Fluminense. Eu falei, cara, estou te perguntando, né, só para ter certeza, mas é claro que financeiramente se trata de algo completamente inviável, pensando na realidade financeira do clube. Basta ver que não conseguiram fazer nenhuma proposta à altura para contratar o Ares, que vale menos do que isso. Ainda mais o Zenit na negociação. Já tivemos um pouco disso recentemente, né? A gente conhece muito bem. Então, cara, se acontecer, eu espero que ele não volte para o Brasil. Se ele voltar, não vai ser para o Fluminense. Ainda bem que parece que o rival, diferente da outra vez, não está com foco nisso. Outra equipe, quais 2 equipes que poderiam hoje fazer esse investimento? Cruzeiro e Palmeiras, que é o que eu vejo. Mas imagino que o destino do Luiz Henrique vai ser, não sei se futebol europeu, talvez Itália, como eu falei, mas talvez uma Liga Saudita, mas não estará aqui no Brasil, pelo menos não por agora. Dinheiro tem?
13 milhões já foi no Caxias, vai pegar mais milhões aqui, Soteldo. Se for juntando aqui as últimas, daria para comprar, mas não é tudo de uma vez, né? Não, as coisas não acontecem tudo de uma vez só. Infelizmente, o Luiz Henrique é algo bem distante da nossa realidade no momento, para quem eventualmente criar alguma expectativa devido às especulações que vão surgindo por aí. Fechou, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E, claro, ao longo do dia voltamos com mais notícias e mais informações do Flu. Valeu, tamo junto.